fosse isso, assim, o nosso ouvinte que está do outro lado do computador... Então, esse movimento, isso daí você tem um ciclo, né? Então, de ubiquidade, ele de 41 mil anos, foi o que o Guedes falou, a 54 mil anos, mais ou menos. O de excentricidade é um pouco mais longo, demora 95 mil anos, a 123. E o de precessão é de 19 a 23 mil anos só. Então, eu acredito que nós estamos no tempo de recorrência desse ciclo. Do precessão. Então, o que isso faz com o planeta? Ora, a nossa linha do Equador pode estar passando aqui no Brasil, lá no norte do Brasil. Ora, não. Não. Ele pode ter mudado completamente. E aí você mudou a linha do Equador, pô, vai mudar o... Deixa eu só explicar aqui pro ouvinte o que é essa... do planeta. O que é essa excentricidade, que eu acho que você explicou o que é a... Obliquidade e a precessão, né? Isso. Você explicou o que é a precessão, né? Aí agora a excentricidade, vamos imaginar que nós temos lá uma correia dessa de bicicleta, né? Então essa correia de bicicleta é por onde vai passando a Terra e o Sol ele está ali postado no centro. Essa excentricidade é quando você alonga essa correia de bicicleta ou quando você diminui essa correia de bicicleta. Então, essa diferença no tempo em que a Terra demora para fazer ali o seu movimento de translação, ele vai aumentar. Ele vai se distanciar do Sol. Consequentemente, distancia do Sol, você traz uma grande era glacial. E são movimentos que é normal. É normal, mas muito pouco se fala. Porque a nossa espécie que fazem cursos ligados ao meio ambiente, à geologia, à geografia, que não conhecem, professores que não conhecem esse movimento. É porque você está entrando no campo da astrofísica, né? Pesquisa. Então quem não está envolvido com a pesquisa realmente não sabe, também não tem que saber. Mas isso não vai causar extinção? Não. A extinção do ser humano eu acredito que não, mas é isso que eu falo. O planeta, muitos bateram em cima do aquecimento global, mas o planeta, com o aquecimento, se fosse isso que realmente eles estavam falando, para a manutenção da vida do ser humano no planeta, é muito melhor para o ser humano você ter um planeta aquecido que um planeta congelado. Para pescar vai ser difícil, para plantar vai ser difícil, para o gado é difícil. Até então como é que você vai manter? O planeta aquecido, o pessoal fala vai criar área de deserto, o rio vai secar, não sei o quê, mas o vapor da água ele não sai da Terra. Ele está preso na camada da atmosfera. Então a gente tem um ciclo. O que a gente tem dentro desse ciclo da água é um deslocamento das massas de ar. Então, da mesma forma que algumas áreas acabam se tornando secas, outras áreas secas se tornam úmidas. Porque a Terra tem essa dinâmica. Se você congelar, aí você quebra a dinâmica. Entendeu? Isso é uma coisa que o pessoal não bate, dentro do ponto de vista da geologia. Só fazer um parênteses aqui. Os professores que estão ouvindo a gente, a maioria do nosso público, né, são pessoas ligadas à educação. O que a gente está discutindo aqui, infelizmente, é uma discussão que não chega na sala de aula. Daí a importância da gente trazer esse tipo de informação para o professor, para que não fique reproduzindo o conceito pronto. Claro. Para que não fique pegando essas revistinhas de semana aí que não valem um centavo, tipo a Veja, Isto É, a Época, né? Essas revistinhas que não agregam muita coisa, levando para a sala de aula como se fosse a notícia do momento e apenas reproduzindo um conceito pronto que foi feito pelo IPCC, em que 90% dos pesquisadores do IPCC são matemáticos. E aí, eu não estou falando nada contra a matemática, mas um conceito matemático ele pode ser facilmente quebrado. Você trabalha com uma estatística, uma probabilidade, e essa probabilidade não leva em consideração uma pancada de outras variáveis que existem, não tem como. Que não dá para quantificar isso. Aí é onde vem o estudo de paleoclima. Agora, me esclareça uma coisa. Me parece que a condição da vida no planeta, se eu estiver falando besteira, paciência. Me parece que a vida ela se tornou possível, pelo menos algum tipo de ser, a partir do momento em que o CO2 formou uma camada
e permitiu a elevação da temperatura. Criou o efeito estufa, Estufa. que não é um vilão, Não. Né? Muito se fala também que o homem é causador, né? O IPCC quer falar. E depois eu queria até, vou entrar no assunto, que é o que eu falo. Por que os canais de televisão, eles fazem isso, na minha opinião, e por que o IPCC fez? Oba! O IPCC, mas é isso que eu falo. O que a comunidade científica fala é que por que eles fizeram esse estudo? Na verdade, eles querem bloquear o crescimento em alguns países. Peraí. Vamos entrar nessa polêmica agora. Mas deixa eu explicar vamos primeiro. Tomar um copo d'água? Depois a gente Depois volta? quem manda. Agora Hoje não já tem café, agora né? já deu. Então, hoje não tem café. É incrível. Tivemos aqui já meia hora de bate-papo, né? Já. Então já tá na pessoal hora já de tá tomar cansado, né? Vamos colocar o pessoal para ouvir a musiquinha. Daqui a pouco a gente volta explicando então o que existe por trás dessas ideias prontas, né? Dessas ideias concebidas e empurradas goela abaixo da sociedade. Certo, professores, queridos ouvintes e amigos, lembrando que pode mandar aí suas perguntas pro @prog_e_agora_josé. Estamos de volta. Outra vez. Qual é o seu desespero? O intervalo foi bom, hein? Foi bom. Esse intervalo... Valeu. Bom, eu tenho aqui uma pergunta de um ilustre ouvinte, Manda você sair. que é do Marcelo Paranhos. de Opa, Camargo, já ouviu falar nele, hein? né? Ele está perguntando aqui: o avanço da tecnologia não permitiria a sustentabilidade total? Foi o que eu falei no início. É difícil, você não consegue você ter uma sustentabilidade total do negócio. A tecnologia ajuda muito, está ajudando muito, você entendeu? Mas você ter uma sustentabilidade total do ambiente, para alguns, esse conceito é válido, mas para outros não. Eu sou da opinião que não, que você não consegue chegar numa sustentabilidade total. Mas é uma coisa que é discutível. É discutível. E você falou que, aliás, que nós concluímos juntos aqui, que a inserção do homem no meio ambiente já é um desequilíbrio. Sim, né? Você entrando numa mata, num qualquer local, você já leva algum tipo de organismo para lá, você já destrói alguma coisa, você interfere, você muda em alguma coisa de lá. Já pisou na plantinha, Também. no cocô Entendeu? do bichinho. Então uma total é difícil. Umas bactérias. Então aí depende do conceito de como cada um enxerga o conceito. Eu tenho uma visão desse sentido, uma total você não consegue. É meio que praticamente quase impossível, mas Então, na sustentabilidade, existem pessoas você que... não pode ter uma visão macro. É. Você teria que ter uma visão micro. A tecnologia ela pode ajudar em vários sentidos, né? Se você pegar uma área menor, de repente você até consegue fazer alguma coisa ali naquela área, né? Diminuir, mitigar algum tipo de impacto. Agora fechar 000, eu não acredito. Mas a inteligência do ser humano existe para isso, né? Pro bem e pro mal. Então, continuando. Não sei se está respondida a pergunta do Marcelo. De qualquer forma, Tá. né? Vamos colocar aí o nosso telencéfalo altamente desenvolvido para funcionar e ver o que a gente consegue criar. Chega em algum lugar. Porque até pouco tempo atrás a gente não tinha aí reciclagem de isopor, por exemplo. É verdade. É uma novidade, uma coisa extremamente recente. Que tá Sim. trazendo isso, né? E o isopor que é altamente impactante, derivado de petróleo, patati patatá. Outra coisa também que era difícil de reciclar era aquela embalagem Tetra Pak. Isso. Ninguém conseguia fazer nada com aquilo. E devido ao composto que ele é, né? Ele tem vários nada, compostos papel. ali para você separar ele. Ele é Porque você papel tem com alumínio. Com alumínio, isso. Só que ele não conseguia separar. Separar os dois. Aí o isso. camarada fez um processo, ele usa plasma, né? Um superaquecimento. O negócio vira farofa lá dentro. E ele consegue separar. O brasileiro fez isso. Isso, é um brasileiro. Brasileiro. Então acho que a inteligência, como o Guedes falou, a inteligência nós temos. Através e a Pelo menos tecnologia alguns têm, ajudando, né? Só precisa utilizar. Pelo menos alguns têm. Agora, voltando à vaca fria. Ao assunto. Vocês viram que está rolando aí aquele projeto
Projeto não, o Senado acho que já aprovou, né, do desmatamento, essa nova lei, Isso. né? E os caras estão se apressando em desmatar mais ainda. Que se acontecer alguma coisa, já desmatei. Já foi, Já foi, né? Você anistiado. Anestesiado não. Chega a ser ridículo, né? A Dilma falou que ia bloquear alguma Vai coisa nada. lá, mas eu não acredito Vai em muita nada. coisa, não. O pessoal tava... Você acha? tem muito Caindo de deputado, pau em muito cima. senador que é fazendeiro, pô. Você acha que os A caras vão maioria. perder? Acho que o Palocci vai Imagina, de forma É? alguma. Você acha que o Palocci vai gostar disso? Vai adorar. Nada. Né? Com certeza. Então Complicado. vamos lá. Bom, CO2. a gente tava falando aí do vilão, né? O mito do aquecimento CO2. global. Muito se fala do CO2, né? E tem um lado que é positivo, que foi o que eu falei no começo da discussão. Esses estudos trouxeram uma coisa positiva. O pessoal se preocupa hoje em dia mais com o meio ambiente, mais com a qualidade de vida. O CO2 Você fala. também. O CO2, ele é prejudicial ao ser humano, realmente, para o nosso sistema respiratório, ele é muito prejudicial. Porém, para o planeta, ele não é nada prejudicial, nada, muito pelo contrário. A vegetação, ela tem um maior desenvolvimento, mais rápido, quando os níveis de CO2 estão mais elevados. Então, para o planeta, isso não interfere em absolutamente nada. E aí, é aquele assunto que eu estava falando, né? Eles falam que o aquecimento global é causado pelo CO2, pelo aumento de CO2 na atmosfera, e porque o homem é o grande causador disso daí. Então, por isso que eu falo, no começo da conversa. Eles pegaram uma pesquisa de 2.000 anos ou de 200 anos para alguns parâmetros. Aí complica, né? Se você pegar aqui... O Guedes, só dois abre aqui pesos, para mim duas pegar os dados medidas. exatamente ali. Já passamos por épocas, eu não vou pegar nem do estudos do nosso planeta os 4,6 bilhões de anos. Eu vou pegar só o quaternário, que é só 1,8 bilhões de anos. Então você pega os dados só da época do quaternário, aí você tem lá as emissões isso, a mais recente, né? Então você pega a emissão de gás carbônico na atmosfera, e aí você pode fazer uma comparação com outras épocas e com a temperatura para você saber se está tendo um problema. Então você pega aqui, ó, há 125 mil anos atrás, nós tínhamos uma temperatura média do planeta de 18,2 graus. É muito mais elevado que hoje. E o nível, a concentração de CO2 na atmosférica, né, que é o ppm, de 285. Agora vamos lá. Há 7 mil anos atrás, a temperatura média do planeta já era 15,5 graus. E 262 o nível de CO2 na atmosfera. Então, já é menor. E agora, nos dias de hoje, 397. É muito maior aqui, porém a temperatura 14,6. Então, isso aqui joga por terra qualquer coisa, qualquer associação que o CO2 é o causador do aquecimento global. E o CO2, que o aumento do CO2, aí seria o homem que aumentou o nível de CO2. Isso joga por terra. Essa pesquisa qualquer um tem, ela não é minha. Isso daqui esses dados que geralmente eu dou essa palestra são uma compilação de dados que você tem no mundo inteiro. Então, a comunidade científica, claro, tem esse acesso. Mas a mídia não coloca isso, né? A mídia não coloca esses estudos. Agora, o porquê que eu não sei, que a mídia não coloca esses estudos. Então você diria que o aquecimento global, da maneira que está colocada, é uma mentira? Em 70% do que eles falam, sim. Essa E é a quem opinião ganha da com maioria. isso? Então, Quem ganha com isso? aí que eu falo. A gente muito se falou dos canais de televisão hoje, a Globo, a Record, elas explorarem isso. No meu ponto de vista, né, o que eu acho? Os canais de televisão exploram porque é catástrofe. Catástrofe vende. É Ibope. Sim, é o povo Ibope. gosta, né? Isso, ele gosta, causa medo, aí já faz uma associação com a Bíblia, com o sinal dos tempos e tudo, então isso daí vende. O terrorismo verde. Terrorismo verde. Agora, mundialmente falando, o que muita comunidade científica bate em cima é que o IPCC, a ONU, através do IPCC, ela fez isso para bloquear o crescimento de países emergentes, como o Brasil e a China. Agora, em vez desses canais de televisão defenderem nós, colocar os estudos verdadeiros, não, eles fazem o contrário. Estão pensando só neles e estão deixando que Agora, esse mito fica na cabeça das pessoas. Aí, não querendo, apesar de eu compartilhar dessa ideia, vocês sabem disso, tal, a gente já deu palestra junto sobre isso.
Aliás, até fazer um merchan aqui, né? Quem quiser uma palestra sobre esse tema,